Vamos lá para o nosso tema. Eu falava que iríamos falar sobre morte nesta manhã. Vamos falar sobre morte. Cadê? O povo já está tudo com medo aí. Jailma, minha querida, como é que você está? Já está em São Paulo ou continua em Campina Grande? Jailma, que é a prima da minha esposa Nilza, Tâmara já registrou, né, a sua audiência. Gente, vamos soltando um joinha aí. Eu agora quero ver os coraçãozinhos rodando aí. Coraçãozinho, joinha. Quero ver o auê geral aí, tá certo, gente? Vamos falar sobre morte, como eu falei, né, nesta manhã. E não é fácil. Primeiro, abordar um tema como esse em rádio não é fácil, né? Kilma está nos vendo pela internet. Um cheiro no coração, Kilma. E a gente vai assim. Olha aí, tá vendo? Agora ficou bonito, ó. É coração, é joinha. Aí o negócio ficou bacana. Amados, vamos pensar aqui, né, nessa questão de morte. Muita gente não fala sobre morte. Todo mundo só fala sobre vida. Parece que a gente é eterno. Parece que ninguém vai morrer, não é verdade? Veja só. Tem gente anunciando coisas para daqui a um ano, né? Você vê grandes produções de cinema produzindo coisas. Aí quando é o lançamento, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Tem prédios sendo construídos, obras sendo construídas aí para entregar daqui a 3, 4, 5 anos. Né? Quantas pessoas estão entrando hoje numa faculdade, né, para trabalhar, aliás, para estudar 4, 5 anos para se formar, ainda para ver se começa uma vida profissional. Não é verdade? Então está todo mundo muito preso a essa questão temporal, de modo que muitas pessoas não param para receber esse choque que a morte quer nos dar, que é esse impacto de que nós somos temporais. Nós somos como uma flor que ela nasce e ela, por um determinado momento, ela fica ali bonita, né, cheirosa, mas que depois cai por terra, depois ela seca, depois ela morre, né? Então, queridos, Eliane tá dizendo que só tá faltando, viu? É só regular o som. Eu não sei. Te vira, viu, Balaú? O pessoal tá reclamando muito do som, dizendo que tá muito baixo. Eles na rádio já tá dizendo aqui. Que regula o som, porque isso até peça o pessoal da rádio aí que regula o som. Tá muito baixo o sinal de entrada da áudio, do áudio. Então dá uma olhadinha aí para ver o que é, se pode dar uma melhorada. Porque a gente nunca teve assim reclamações na parte de som, né? Hoje eu não sei. Talvez alguma coisa aí. Se for necessário, você baixa até o volume ali. O que importa é a entrada aqui. Se quer, a gente pode baixar lá para não dar microfonia no rádio. Tá certo? Mas deixa um ganho de entrada, porque senão as pessoas lá... O ganho tá quase no máximo. Então é alguma coisa, eu não sei. Eu não tô aí para ver. Também, né? Não sei. Aí você se vira. Se vira aí, Balau, nos 30. No fundo tá bom. Tá bom, né? Tá. Pronto. Então é isso, gente. Como eu falava, né? Falar sobre morte não é fácil, mas... nós precisamos parar, nós precisamos olhar para o espelho, né, e ver o tempo, as marcas do tempo chegando, né? Ainda hoje eu estava me observando no espelho, né? Aí a gente percebe que o tempo ele não para, estamos envelhecendo, né? Estamos envelhecendo, estamos precisando realmente pensar sobre a morte. Letícia e Júnior estão nos assistindo lá em Natal. Um beijo no coração, Letícia e Júnior. Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Sheila também está nos vendo, né? Um beijo no coração, Sheila. Acredito que Sheila deve estar lá em Ipueira, Rio Grande do Norte, né? Trabalhando, deve ser a hora de intervalo delas lá. Ela é professora, né? E aí, Balaú? Vianinha mandou avisar que o som tá bom lá. É problema na casa do povo, então. Então tá certo. Então o som realmente tá bom lá na casa de Vianinho, tá muito bom. Jailma está dizendo que adora o nosso programa. Todas as quartas-feiras ela está nos assistindo. A Jailma lá em São Paulo. Muito bom. Então, queridos, falar sobre morte não é fácil, mas pior ainda é pensar sobre a morte. A gente às vezes fala alguma coisa ocasionalmente, aí alguém manda, vamos parar com esse assunto. Ninguém quer parar um pouquinho para refletir sobre a morte, não é verdade? É assustador, é um mal, como diria aquele personagem lá do Alto da Compadecida, né? Ele tem uma frase que ele diz que é interessante. É um mal irremediável. É verdade. Quem é que pode, né, remediar a morte? Não é verdade? Madalena
está nos vendo lá em Guarulhos, está dizendo que lá está ótimo. Ela está recebendo tanto áudio como o vídeo, tá beleza. Então, gente, pronto, essa parte técnica está resolvida. Se qualquer probleminha aí, é a tua conexão de internet ou o teu rádio aí, tá certo? Um beijo no coração e vamos embora. Então é isso. Eu parei para pensar nessa questão e trazer essa reflexão nesta manhã, porque nós estamos sendo abordados todos os dias com tanto vídeo, né, na internet. O WhatsApp chega quase que direto, né? Os índices de mortes que estão acontecendo em todo o Brasil, em todo o mundo, né? No Rio de Janeiro, só policiais já morreram mais de 91, né? Até o último cálculo era 91, né? Então, estão matando muito policiais, estão morrendo também muitos bandidos, está morrendo também muita gente de bem, muita gente, digamos assim, neutra dentro desse contexto de segurança, nem é bandido, nem é polícia, são vitimados e são pessoas que estão no meio dessa guerra e estão morrendo também. Então, morte acontece direto, né? Acidentes de trânsito que têm levado muitos à morte, desastres, vez por outra cai um avião, vez por outra afunda um navio. Então, esse contexto de morte na sociedade é uma coisa evidente, é uma coisa recorrente, só que a gente não para refletir nisso. Será que dá tempo a gente fazer planejamentos para tantas coisas lá na frente? Será que dá para a gente estar planejando tanta coisa para o futuro? Será que dá tempo? E se a gente não regular isso bem aqui? Como é que a gente consegue regular isso? Primeiro, eu quero dizer para você que quando nós falamos de morte, primeiro você tem que perguntar uma coisa. De que tipo de morte estamos falando? De que morte estamos falando? Aí você pode dizer, mas pastor, e tem mais de um tipo de morte? Eu quero dizer para você nesta manhã, e talvez você não sabia, se não sabia, vai saber hoje. Quem já sabia, você vai apenas confirmar aquilo que já sabia. Mas a Bíblia, que é, digamos assim, o nosso tudo, né? A Bíblia, ela é a lâmpada, a Bíblia ela é a luz. E eu quero nesta manhã dizer, a Bíblia também é o professor. É ela que nos ensina, é ela quem nos dá a luz para muitas questões da nossa vida, que a gente muitas das vezes não se dá conta, né? Então, a morte, ela não só tem essa morte que nós entendemos, conhecemos, né? A morte, ou a nossa irmã dizendo aqui que a programação está ótima e o áudio está muito bom aqui em São Amédio, muito bom, minha irmã, que Deus continue vos abençoando maravilhosamente. Então, a paz do Senhor também, varoa. A morte, ela tem duas fases. Ela tem a primeira morte e a segunda morte. Você sabia disso? Não sabia. Então fique sabendo. Então não existe apenas uma morte. Mas pastor, quer dizer que a gente morre duas vezes? Bem, a gente, vírgula, né? Mas o ser humano, de um modo geral, a regra é morrer duas vezes. Então, quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Olha só que matemática maluca é essa que eu estou trazendo nesta manhã. Olha só que paradoxo, olha só que comparação maluca é essa? Quer dizer que existe uma pessoa que só nasce uma vez e tem pessoas que nascem duas vezes? Quer dizer que tem pessoas que morrem uma vez só e tem pessoas que morrem duas? Pastor, explique isso que eu já estou ficando curioso. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos fala. Então, primeira coisa a nós entendermos sobre a morte é que a morte ela tem essas duas fases. Por quê? Porque nós não somos apenas corpo. Nós não somos apenas corpo. Tem umas pessoas, tem um grupo de pessoas na sociedade que não acredita em Deus, que não acredita numa vida espiritual. Eles acreditam apenas na matéria. Eu posso até, de uma forma geral, generalizar os cientistas. Não quero nem colocar aqui a ideia dos ateus, mas digamos os cientistas.
Eles não acreditam numa vida após a morte. Obviamente deve ter algum cientista cristão, né, que pensa diferente, mas em regra, em via de regra, a ciência ela acredita no que pode ser provado, no que pode ser ali comprovado, testificado em laboratório. Né? Então, como nós não podemos, em laboratório, atestar, né, assegurar que existe vida após a morte, então isso é uma questão de fé, mesmo nós sabendo que é verdade, mas é uma questão de fé. Então, os cientistas eles não acreditam. Então, daí o que é para essas pessoas, a morte acontece apenas uma vez, assim como o nascimento. Você nasce uma vez e depois morre uma vez. A Bíblia diz que todos os homens, né, desse ponto de vista do nascimento, da carne, do corpo, você nasce e morre só uma vez. Lá em Hebreus deixa muito claro isso, que a todos os homens foi ordenado morrerem uma vez e depois disso seguir ao juízo de Deus. Então, neste sentido, nós compreendemos que a humanidade ela está nivelada, ela está igualada. Né? Todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós vamos nascer e todos nós vamos morrer. Então, essa é a questão temporal do homem. Esta é a questão temporal do homem. Agora, a grande questão é, pastor, por que é que nós nascemos? Não sei. Eu não sei por que é que eu nasci. Eu não sei. Eu não sei. Talvez Deus, nos seus projetos anteriores, lá quando ele desenhou, né? Aí ele botou lá, vai nascer um cabecinha chata, lá em tal lugar, lá em Cubati. Vai nascer e tal, ele vai se tornar pastor lá em Samamede. Aí Deus fez esse desígnio lá, e aí eu nasci, né? Agora, por que é que a gente morre? Por que é que a gente morre? Essa é a grande questão nesta manhã. Sabe por que é que a gente morre? Essa primeira morte, a gente morre em decorrência do nascimento. Você morre porque você nasceu. Você morre porque você nasceu. Você já viu morrer alguma coisa que não nasceu? Claro que não. É um absurdo isso. A morte, esta morte, né, que Hebreus está falando, que todo homem vai morrer uma vez só, esta morte é decorrência do nascimento. Eu morrerei porque eu nasci. Tem até um pensador que disse, com muita sabedoria, certa vez, eu não me recordo o nome, senão eu citaria aqui. Ele disse o seguinte, a gente começa a morrer no dia que nasce. Então, no dia que a gente nasce, a gente começa a morrer. Então, no dia que você nasceu, pronto, você pode morrer qualquer dia para frente. Você já está prontinho para morrer ali. Só não vai morrer quem nunca nasceu. Tá certo? Então, partindo dessa premissa, aqui nós já resolvemos a ideia da morte física. Então, essa ideia da morte física, essa ideia da primeira morte, ela não pode ser resolvida. Porque ela começa, esse projeto de morrer, começa quando eu nasci. Eu não posso dissolver isso. A coisa que eu posso fazer, que está em minhas mãos, e eu posso até fazer uso disso, é abreviar. Eu posso deixar o tempo passar e morrer lá no finzinho, quando Deus assim permitir. Pois não, Balaú? Vianinho mandou dizer que quando a gente nasce já está carimbado para voltar. É verdade. Olha, Vianinho trouxe uma reflexão para nós aqui. Disse que quando a gente nasce, nós já estamos carimbados para pegar de volta, né? Já para voltar. É exatamente isso. Então, é um mecanismo automatizado que não dá para a gente desfazer. É a morte. Você, quando nasce, então, ali você já está prontinho para morrer. Pode morrer com 1 mês, com 2 meses, 3 meses, 4 meses, com 30 anos, com 10 anos. Entendeu? Então, isso é indissolúvel. E eu digo para você, não abrevie isso. Talvez até alguém, em virtude da expansão aqui do alcance, talvez algum internauta tenha passado pela sua mente a ideia de pôr fim à sua existência. Não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. Deixe a vida seguir o seu curso. Tá certo? Aquilo que são problemas hoje, amanhã você verá que
foram por causa daqueles problemas que você hoje é uma pessoa mais experimentada, é uma pessoa muito mais agradecida a Deus, uma pessoa transformada, realizada e etc, etc. Então, não ponha fim à sua vida, tá certo? Mas independentemente de eu colocar as mãos ou não, eu vou morrer. Eu, você e qualquer um que me escuta e me vê aqui nesta manhã. Agora, como é que eu trouxe aqui a ideia da segunda morte? Como eu já disse, não é uma coisa da minha elucubração, eu não estou aqui inventando, mas a Bíblia ela nos dá luz para isso. Em Apocalipse, lá no capítulo 8 e no versículo, aliás, no capítulo 21 de Apocalipse e no versículo 8, eu quero compartilhar com você nesta manhã. Eu já sei decorado, mas eu quero ler o texto para que você compreenda exatamente como está escrito. Para você ver se não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz assim, lá no versículo 8 do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Aí ele diz, o que é a segunda morte? Veja que a Bíblia traz luz à ideia de uma segunda morte. Então, que morte é essa? Será que aqui a Bíblia está fazendo referência à morte daqueles que foram ressuscitados, como é o caso, por exemplo, de Lázaro? Lázaro, você lembra da história? Lázaro, ele tinha sido morto, já estava sepultado 4 dias, e daí a pouco Jesus entra na história da vida daquela família, e Jesus traz Lázaro para a vida. Será que é esse tipo de vida? Não, porque Lázaro não tinha nada a ver com esse contexto aqui que a gente leu aqui. Esse contexto aqui de segunda morte, ele faz referência ao que está lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, que eu vou passar para você aqui agora, nesta manhã. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 23, ele vai nos dizer assim, preste atenção. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui a Bíblia, ela nos traz a ideia de que existe uma morte em decorrência do pecado. Então aqui você já vê a separação. Aqui não está falando de morte em decorrência do nascimento. Então esse versículo 23 deixa muito claro que o salário do pecado é a morte. Então essa segunda morte que Apocalipse vem tratar aqui é uma morte espiritual em decorrência, não do nascimento, mas em decorrência do pecado. Pastor, mas todos nós somos pecadores. Então todos haveremos de passar por essa segunda morte. Olha o dedinho, ó. Não. Todos nós, se não tomarmos uma atitude, poderemos sofrer o dano dessa segunda morte. Mas aqueles que nesta vida assumirem uma vivência ao lado de Cristo, o que é que Cristo é? Vida. Aqueles que, como os crentes costumam dizer, aceite Jesus, receba Jesus como teu salvador. Você já ouviu falar sobre isso? Salvar de quê? Salvar dessa segunda morte. Porque da primeira, ninguém vai escapar. Da primeira morte, nem Jesus escapou. Até essa primeira morte, Jesus morreu. Ele está nos livrando e nos propondo e se oferecendo como Salvador desta segunda morte. Desta segunda morte. Que é a morte que conduz as pessoas para a morte eterna, no caso, né?
que essa morte do corpo ela é temporal, e a morte eterna, que é a separação eterna, né, de Deus. A morte, eu não quero entrar no contexto aqui de Lago de Fogo, porque isso dá outro programa, a gente falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que a morte, no sentido do que é esta morte, essa segunda morte, é a pessoa eternamente separada de Deus. Alguém me perguntou outra vez, pastor, mas e aí, como é que a pessoa é separada de Deus? E cadê o fogo para queimar ela? A resposta é muito simples. Você hoje sente um grande vazio no seu coração, imagina. Né? A gente fica nessa dúvida, Deus existe, Deus não existe. E a gente, quando recebe Deus dentro do coração, esse vazio ele é preenchido. E não tem mais esse vazio. A gente passa por tribulações, passa por lutas, mas a gente recebe um consolo, um alívio, uma paz que ela não é humana, ela é sobrenatural, ou seja, é o próprio Deus, é fora do natural, é fora do corpo, da matéria, é uma coisa espiritual que nós temos. E isso é muito bom, muito prazeroso e nos faz enfrentar e suportar as agruras da vida. Agora você imagina, você uma eternidade toda separado de Deus. Consciente de que Deus existe, porque até chegar ali, o indivíduo já passou pelo julgamento de Deus, passou pelo dia do juízo, porque a Bíblia deixa claro que depois da morte segue-se o juízo. Então ninguém vai ser lançado no inferno, ninguém vai ser lançado no céu sem antes passar pelo juízo. Nós estaremos diante de Deus. E diante de Deus, todos nós haveremos de prestar contas. Não que a gente vai chegar lá e vai estar dando satisfação a Deus, que na verdade a sentença é só para ouvir a sentença, porque não vai ter esse bate-papo como tem hoje nos tribunais que nós vemos por aí afora. Muita gente não compreende esses detalhes e eu não quero me deter aqui. Né? A justiça de Deus não é como a justiça do homem, que tem aqueles debates, aquele diz, é verdade, não é, e mentira vai, mentira vem, acusação vai, acusação vem. No dia do juízo de Deus, não vai ter cenário para ir para essas coisas. É apenas a separação. Vai você para cá, para a esquerda, você para a direita, e aí Deus vai realmente colocar os seus, que são as ovelhas, ele vai colocar a sua direita e vai decretar: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos, a fundação do mundo. Então, possuir por herança, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo dessa vida eterna. No entanto, ele vai dizer para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Malditos no sentido de que não foram agraciados com a bênção de poder estar no céu com Deus. E aí surge a ideia do inferno. Esses serão levados para o inferno, né? Para o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus de antemão preparou um lugar espiritual também para poder conter Satanás e os demônios, que são os anjos decaídos, né? Os anjos que foram, desde a existência humana, desde a criação dos tempos, houve uma situação lá na glória, no céu, aonde esses anjos foram decaídos da sua formosura, da sua graça, da sua virtude, e aí eles foram lançados na terra, e a terra hoje é o lugar aonde eles têm, é o tipo exílio, eles estão exilados aqui na terra. Eles não podem sair deste plano, eles ficam aqui na terra, né? E nesse sentido, um dia eles sairão daqui também. Mas quando eles saírem daqui, eles irão para o inferno, que é um lugar que foi preparado para eles, aonde pode conter essas figuras invisíveis e também sobrenaturais. Então elas vão ficar lá. E vai ser lançado também lá as pessoas que não conseguiram se livrar dessa segunda morte que estamos falando. Então as pessoas que não conseguirem se livrar dessa segunda morte, elas vão ser lançadas
neste lugar, juntamente com o diabo e com os seus anjos, e passarão a eternidade toda. As pessoas me perguntaram sobre a questão do fogo, né? Eu ia falar sobre isso. Aí eu pergunto, quer fogo maior queimando você do que a consciência de que Deus existe, a consciência de que tiveram oportunidade de decidir e que poderiam estar na glória, desfrutando da presença de Deus toda a eternidade? Quer fogo maior consumindo você do que esta consciência batendo em você lá num ambiente só com a raça ruim, digamos assim, só com a bandidagem, só com os filé mignon do mal? Agora, isso por quanto tempo? Uma eternidade toda, sem haver mais a mínima possibilidade de você reverter este quadro. Então, isso, por si só, isso já é um fogo, isso já é algo que consome, já é algo torturante. Agora, pastor, e eu posso me livrar dessa segunda morte? Pode. Você pode se livrar dessa segunda morte. Como? Bem, eu citei uma regrinha aqui no início. A regrinha é muito simples. A regrinha é muito simples. Meu querido primo Neres, lá em São Paulo, um beijo no coração, Neres. Ele está nos vendo pela internet. Que Deus vos abençoe e vos guarde, viu, Neres? Quero um dia dar um abraço pessoalmente no amigo e a gente conversar bastante. Um cheiro no coração. Então, amados, como é que eu posso me livrar dessa segunda morte? É muito simples. Vamos se lembrar da regra. Quem nasce uma vez, morre quantas? Duas. Quem nascer duas vezes, morrerá quantas vezes? Apenas uma. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. Como é isso, pastor? Muito simples. Você talvez aí, que está me vendo ou me ouvindo pela Rádio 104, talvez você diga, eu já nasci. Quer ver se você se toca e se aperta, se belisque? Você está vivo, então você nasceu. Está esperando apenas a morte agora, a morte do corpo. Não é verdade? Agora, como assim existe uma segunda morte, existe também o segundo nascimento. Mas pastor, esse pastor está doido hoje. A pessoa vai morrer duas vezes, tem que nascer duas vezes também, tem que nascer duas vezes. Você quer prova disso? Vamos para a Bíblia. João, capítulo 3, nós estaremos trazendo para você essa ideia desse novo nascimento que você precisa nascer. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3, ele conta a história de Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, e que ele, muito religioso, muito sincero diante de Deus, ele se preocupou com o seu estado espiritual. E aí ele foi de noite se encontrar com Jesus para tirar algumas dúvidas, para conhecer melhor a Jesus. E aí ele chega para Jesus e diz o seguinte: Mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus diz para Nicodemos, olha só o que ele diz no versículo 3. Na verdade, Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que loucura. Você chegar para uma pessoa de idade, você chegar para uma pessoa, né, adulta e dizer para ela que ela tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Por conta disso, né, existe uma doutrina espírita, kardecista, né, que pega essa passagem e prega sobre a reencarnação. Mas Jesus não está falando de reencarnação. Jesus está falando de novo nascimento. Desse nascimento espiritual. Esse nascimento. Porque quando nós nascemos, como eu falei, nós nascemos o corpo com um espírito morto. A nossa parte espiritual, a nossa parte imaterial, ela está como que morta, precisando ressuscitar, precisando, na verdade, nascer. E ela só nasce quando nós criamos essa consciência
de dar vida a ela. Quem é que dá vida? Quem é que ressuscita? Cristo. Jesus Cristo disse lá no capítulo 14, lá no versículo 6 do Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não tem Jesus, não tem a vida. Ele tem a vida do corpo, mas não tem a vida do espírito. Apenas Jesus, ele tem o poder para ressuscitar essa parte imaterial nossa, para dar vida a esse espírito que todos nós temos, que é aquilo que permanece, é aquilo que dura, é aquilo que quando o corpo cair por terra, é isso que volta para Deus, é isso que vai prestar contas a Deus, é isto que estará ou com Deus na glória, ou estará perdido para todo sempre. Então, Jesus vai dizer para Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Daí eu posso até criar um comentário aqui, você me permita. Vamos ver quem era Nicodemos. Se ele estivesse dizendo isso para, por exemplo, uma prostituta, se ele estivesse dizendo isso para um ladrão, para um bandido, a gente até poderia até imaginar assim, tá vendo? É porque ele é uma pessoa errada, é uma pessoa de obras duvidosas, etc. Mas não, Jesus estava dizendo que Nicodemos, um religioso, um dos principais da religião de Deus, um judeu, um cara, sabe, que era top lá dentro. Ele não era aquele cara que vai lá, se senta e fica, sabe, que não tem, que não contribui, que não participa. Não, Nicodemos era mestre também ali. Ele também era uma pessoa que ensinava, ele conhecia, sabe, a Torá, ele conhecia o Velho Testamento, toda a história dos hebreus, do povo judeu, ele entendia acerca da história do Messias, ele aguardava com sinceridade no coração a vinda do Messias. Então Nicodemos não era uma pessoa qualquer da comunidade, que a gente às vezes diz, eu quero até abrir um parênteses aqui. Eu vejo até algumas autoridades, juízes, prefeitos, vereadores numa cidade, eles dizem assim, a gente tem que reconhecer o trabalho dos evangélicos, né? Porque eles fazem uma contribuição muito grande. Eles pegam os drogados, pegam aquelas pessoas menos favorecidas, as prostitutas, e esse povo todinho, né? E através do trabalho da igreja, essas pessoas são transformadas. As pessoas não compreendem o poder do evangelho. O evangelho de Jesus não é apenas para prostituta, ladrão, drogado, não. É para você que é religioso, você que nunca botou um cigarro na boca, você que nunca foi para uma festa, você que nunca foi num cabaré. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer, senão você não vai botar os seus olhinhos na glória, não. É isso que vocês precisam aprender nesta manhã. Então, falar sobre morte é falar sobre isso, sobre a existência humana, e não apenas sobre a existência humana transitória, como é esse nosso corpo. Nós precisamos falar sobre a existência humana na sua existência completa, holística. O homem é corpo, alma e espírito. Nós somos 3 partes em nós que compõem um só. Então, o nosso DNA biológico, físico, ele pode até ser detectado através de laboratório, mas o nosso DNA espiritual não, porque ele volta para Deus. Apenas Deus consegue detectar, consegue ir lá na divisão da alma e do espírito, lá nas juntas e ligamentos do ser, no mais íntimo e no mais profundo da alma humana. Deus ali entra e conhece o homem profundamente. Então, quando Jesus vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, tu precisa nascer de novo, cara, senão tu não vai nem ver o reino de Deus. Isso foi um choque para Nicodemos. Como está sendo um choque para muitas pessoas que estão me vendo aqui agora. Talvez você diga, eu vou ter que nascer de novo? Eu sou um cara do bem. E Nicodemos não era? E Nicodemos era do mal? E Nicodemos era um bandido? E Nicodemos era o quê? Quero mandar um abraço para minha amiga Laís, lá em São Paulo, minha irmã em Cristo. Um cheiro no coração, querida. Um abraço para Damião e toda a galera aí em São Paulo. Um cheiro no coração. Então, queridos, a palavra de Cristo, o projeto de Cristo, é para você que é religioso também. Ou seja, o projeto de Cristo é como está lá em João. Quero ler para você aqui no versículo 16, que você veja que essa conversa
aqui com Nicodemos, ela vai lá até o versículo 16. E no versículo 16, Jesus diz assim, olha só o texto como é profundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus a este mundo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se Jesus veio, você concorda que Jesus veio? Sim ou não? Sim. E por que tem tanta gente morrendo? Por que é que todo dia morre? Por que aqui no Rio de Janeiro já morreram mais de 91 policiais militares? Por que está morrendo gente todo dia? Por que está morrendo gente todo dia? A toda hora está morrendo pessoas. Se Jesus veio para que todo aquele que nele crê não morra. É porque essa morte que o texto está falando aqui não é dessa morte física. É a morte espiritual. É a morte daquelas pessoas que não abrem espaços na sua vida para Deus. Pessoas que se julgam assim como Nicodemos estava se julgando aqui. Pessoas que se julgam dignas de serem salvas apenas porque não roubam, apenas porque não matam, apenas porque participam de alguma igreja, eles fazem parte de um grupo religioso. Então tem pessoas que acham-se dignas, né, de terem a salvação apenas porque são assim. Mas veja o que Jesus diz para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino de Deus. Sabe por que não vai ver? Porque não chega lá. Porque não chega, não entra no reino de Deus. Jailson Medeiros está nos vendo também pela internet. Um abraço, Jailson. Um cheiro no seu coração, meu irmão. Então, queridos, é verdade. A Bíblia é a verdade. Você precisa, nesta manhã, ser impactado por esta verdade de Jesus, assim como Nicodemos foi. Nicodemos disse: mas Jesus, como é que eu já velho vou voltar a nascer? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? E Jesus vai explicar para ele: não é dessa forma que eu estou falando, não. Não é uma coisa mais natural, não é? E aí Jesus já derruba a ideia da reencarnação. Ou seja, não é uma coisa mais carnal. É o nascimento do Espírito. Você já nasceu da água, agora você precisa nascer do Espírito. É uma questão espiritual. Não é uma questão mais material, física, biológica. Jesus não está falando sobre isso com Nicodemos. Quando, em capítulo 3 e 16 de João, esse amor que Deus teve pela humanidade toda, se fosse para ninguém morrer, o mundo estaria encharcado, não cabia de gente. Então a própria morte se encarrega de fazer uma seleção natural e de certa forma também regular o número de pessoas na Terra. E como eu já disse, essa morte física, biológica que nós temos, qual é a decorrência dela? É porque nascemos. Você morre porque você nasceu. Ela é uma consequência do nascimento. Essa é inevitável. Essa é irrevogável. Essa é insubstituível. Você não pode mandar outro morrer no seu lugar. Você nasceu, é você que vai morrer. No entanto, essa segunda morte, esta morte espiritual, você pode se livrar dela. Como, pastor? Nascendo de novo. Nascendo de novo. Como é que você nasce de novo? É zerando. Você tem que zerar essa sua carga de pecados que você carrega. Se o salário do pecado é a morte, ou seja, esta morte espiritual é em decorrência dos pecados que você tem acumulado, dos pecados que você tem na sua vida. Pastor, e se eu tenho esses pecados, como fazer para me livrar desses pecados? Muito simples. A Bíblia ensina. Vamos para Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3 e o versículo de número 19. Vamos para Atos dos Apóstolos. O capítulo 3 e o versículo 19 nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim tenham os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
Então, o que é que o texto está dizendo aqui, queridos? É que, pela presença do Senhor, por isso que você precisa receber Jesus, por isso que você precisa aceitar Jesus, por isso que tudo é por causa de Jesus, porque foi Ele que Deus mandou ao mundo. Foi Deus que amou este mundo de uma tal maneira que enviou Jesus para projetar essa salvação, lançar essa salvação, disponibilizar essa salvação para todos nós. Eu quero abraçar a irmã Leane, lá em João Pessoa, Tibiri 2. Leane, um cheiro no coração. Muito obrigado pela sua participação. Jailson, manda um abraço a todos, a paz do Senhor, a todos os companheiros da terceira CIA de Santa Luzia. É isso aí, meus queridos. Os companheiros aqui, os guerreiros da Polícia Militar, da terceira CIA em Santa Luzia, recebam o nosso abraço, o nosso carinho a todos. Então, queridos, você pode se livrar desta segunda morte. Como? Se arrependendo dos seus pecados. Se convertendo. Você se arrepende dos seus pecados. Você se converte. A Bíblia diz, como o texto que eu li aqui, que Deus ele apaga os vossos pecados. Então ele dá um reset. É como você pegar e formatar a parte espiritual minha e sua. E então você pode ter 30 anos, 40 anos de vida biológica e a partir daquele momento da sua conversão, do seu arrependimento, ali começa o dia 1, o dia 1º. E ali começa um novo ciclo para essa vida espiritual que você tem, porque você nasceu ali. Você tem 30 anos, 40 anos de idade do seu nascimento biológico, mas a partir daquele reset, a partir daquele momento que Deus apaga, começa o teu nascimento, o dia 1, o dia 1º. E eu quero até dizer assim que o nascimento biológico, a gente começa chorando. Olha que coisa linda. O nascimento espiritual, você começa sorrindo, glorificando a Deus, alegre por ter conquistado esta preciosa salvação. Então, nesta manhã, receba a salvação do Senhor. Falar de morte é, acima de tudo, falar de vida. Porque esta morte biológica nós não podemos vencer. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo venceu a morte espiritual. Porque a morte física, ele nem conseguiu vencer, ele morreu, ele teve que passar por esta morte física. Mas a morte espiritual foi vencida. Agora sim nós podemos obter a vida eterna através de Cristo Jesus. Aquele que crê nele, como seu Senhor, como seu Salvador, diz o texto, este não provará a morte, mas já passou da morte para a vida. Então você pode até viver uma vida inteira sem Jesus, mas não morra sem Jesus. Você pode até hoje ter vivido uma vida inteira sem Cristo, mas não morra sem Cristo. Porque morrer sem Cristo é morrer sem ter provado o segundo nascimento. E quem não prova do segundo nascimento, ele vai provar da segunda morte. Preste atenção, que Deus te abençoe. Nós, infelizmente, estamos chegando ao momento final da nossa programação. Quero mandar um abraço para minha querida irmã Maria do Socorro. Também para meu irmão, meu sobrinho Juninho, o Rominho Juninho, que está me vendo lá em Campina Grande, Maria do Socorro aqui em São Amélie. Fica a todos aí o convite para quarta-feira que vem. A gente está, mais uma vez, trazendo luz da palavra de Deus para o teu coração, tá bom? O programa Vencendo com Cristo termina aqui. Eu quero mandar um abraço para todos. Um cheiro, Madalena, lá em Guarulhos. Um beijo. Estive com o teu papai, com tua mamãe, semana passada. Eles estão bem, viu? Fica tranquila. Um cheiro no coração. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira que vem. Convido você a estar comigo agora, quinta-feira, na Igreja Batista. Nós estaremos juntos, louvando e adorando a Deus. Toda quinta-feira e todo domingo, 7h30 da noite. Você é o nosso convidado. Um beijo no coração. Tchau, Balaú. Todos da rádio. Fiquem todos com Jesus. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, povo de Deus.